Meus amados, o que nós fazemos aqui nesta noite é algo inexplicável e misterioso. É um ajuntamento que só se explica do ponto de vista espiritual. A fé que nós professamos é estritamente espiritual, misteriosa, de uma ligação entre o homem e Deus, ou entre Deus e o homem, que o homem natural não entende e não aceita. E tudo lhe parece loucura, incompreensível, sem sentido algum. Parece uma tortura ao homem natural participar de um momento espiritual intenso que para o crente é algo tão natural. Eu me lembro de uma ocasião em que realizamos um culto num monte. Subimos um monte, não por ter algo especial, espetacular ou místico no monte. Foi uma ocasião em que precisamos e quisemos fazer um culto ali, ao ar livre, num lugar maravilhoso, longe da cidade. E o motorista do ônibus que nos levou estava também. E eu me lembro da expressão dele, do que tudo aquilo lhe parecia. Ele deixou transparecer o quão perplexo ele ficava com todas aquelas informações. Inquieto tantas vezes, surpreso, ele não deixava escapar algumas expressões irônicas em alguns momentos. Tudo aquilo lhe parecia algo estranho e sem significado algum. E não é uma observação única de um dia e de um momento. É o natural, diante do quadro de uma pessoa que não nasceu de novo, que não conhece a realidade espiritual, participando de um momento tão intenso como um momento de oração, de uma vigília de oração, de um momento de entrega, de oferta na presença de Deus. Como deve ser e é estranho a um homem natural ver, por exemplo, o seu cônjuge, seja o homem, seja a mulher, tirar parte do sustento mensalmente, levar à igreja, depositar no gasofilácio por obediência e pela fé, como uma semeadura em gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Isso é uma loucura para o homem natural. Ele não aceita isso. E critica e acha uma coisa absurda alguém que faz um negócio desse. Conversava também, faz alguns meses, com uma senhora que me falava em lágrimas das lutas que ela tinha com o seu esposo, que não é crente, por participar de atividades da igreja, regulares. E ele falava para ela, já em tom de irritação, de desconforto, para ele, das tantas vezes que essa mulher vai à igreja. Já vai ao domingo 2 vezes, no meio de semana ainda vai participar desses cultos. Isso é fanatismo, não faz sentido, e cada dia isso foi se avolumando e ela já estava sem saber o que fazer para administrar a situação. E tudo o que ela fazia, se lia a Bíblia um pouco mais, se participava de uma campanha, se ofertava alguma coisa a mais, se ia a uma vigília. Que coisa mais absurda do que deixar o lar, deixar o leito numa noite para ir ao templo para ficar numa vigília, coisas assim.
só pode ser um absurdo mesmo para o homem que não entende. Né? Abra sua Bíblia, eu quero ler as palavras do Apocalipse, ou que estão no Apocalipse, no capítulo 22, alguns versículos apenas. Apocalipse, capítulo 22. As admoestações e as promessas finais. Assentado como você está, acompanhe, por favor, a leitura que farei. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. Meus queridos, a palavra de Deus nos apresenta essas duas realidades antagônicas, distintas, chamadas justiça e iniquidade, ilustradas como luz e trevas, mundo, o mundanismo e a santidade. Estão em lugares distintos, opostos,
E nós navegamos entre essas duas realidades todo o tempo. Sempre que nos desviamos para um desses lados, sofremos as influências, as implicações das decisões que tomamos. As pessoas que tangenciam para o lado das trevas, da iniquidade, do mundanismo, do secularismo, o lugar de pecados, embrutece, enrijece a alma, deixa de ouvir e discernir a voz de Deus e passa a andar e agir como um homem mundano, como um ser natural sem Deus. E como diz a Escritura, o homem natural não percebe a lama em que está. Tão envolvido ele se encontra nas trevas. É o que o proverbialista diz: come, limpa a boca e diz: não cometi pecado. A sua consciência está cauterizada. Ele fica como que embrutecido. Já não consegue enxergar a rudeza, a crueza e a feiura do pecado, nem mesmo os danos espirituais que lhe abatem a alma. Essa é a razão porque conversar com uma pessoa que está afastada de Deus e afastada da igreja é tão tensa. É melhor a gente conversar com uma pessoa que é longe do Evangelho, completamente distante, nunca se aproximou do Evangelho, não conhece nada das coisas de Deus. Ele ouve, acha até bonito o que você fala, declara que acha muito correto, acha bonito quem faz isso, só não tem forças, só não sabe o porquê de nunca ter abraçado a fé. Mas quando você toca no assunto e conversa com alguém que esteve na igreja, que andou na igreja, que bebeu da fonte, que comeu da árvore da vida e se afastou por alguma razão, fica bravo com você. Não aceita aquela reprimenda, ou aquela admoestação, ou aquele conselho. Porque para ele nunca se afastou de Deus e nunca se afastou da igreja e está bem com Deus. Conquanto esteja longe da igreja, longe da escritura, longe da oração, dos exercícios espirituais, longe de tudo. Não ora mais, não se alegra com os louvores, a sua alma está apática, fria, longe de tudo, mas para ele está tudo certo. A sua mente ficou cauterizada. Essa é uma grande realidade. Mas os seus caminhos são caminhos tortuosos e errados e feios. As suas atitudes e ações estão comprometidas e são, na verdade, dignas de juízo, como diz a Escritura. Deixe-me dar exemplos práticos. A pessoa que se inclina para o lado da injustiça, e isso não acontece em um pulo, em um salto, de repente dá um salto para o lado do nada e se encontrar já na impiedade, não é assim que as coisas funcionam. Elas vão se desenrolando aos poucos, a pessoa não percebe que vai se mundanizando, vai se tornando um ímpio aos poucos. Sem que ela perceba, a sua linguagem começa a mudar. O seu linguajar é outro, está modificado, está eivado de expressões, de pragas, de gírias, de maldições, de palavrões, de piadas indecorosas, de comentários grosseiros, de expressões que não dignificam nem glorificam o Senhor, nem a vida de alguém que anda com o Senhor.
A música que antes ele entoava, cantava, gostava, agora mudou, é um outro tipo de música. Se alegra com a injustiça, como diz a Escritura. Começa a modificar também o seu grupo de amigos, seu lugar de convivência. Começa a achar graça e achar bom o ambiente de pessoas ímpias, os amigos ímpios, aquela convivência, e passa a habitar o ambiente deles também. Sentar, comer, beber com os que comem e bebem longe de Deus, repartir as conversas, os assuntos, dividir as mesmas ações e atividades longe do Senhor, como se nunca tivesse antes estado na luz. O Salmo 1 diz que há um processo de degeneração da comunhão com Deus. Começa dizendo que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está nas coisas do Senhor. Então, veja que é um processo que é caminhar no conselho dos ímpios. Depois, se deter nesse caminho e, consequentemente, assentar-se, que é a acomodação, é o estágio de fato, estar assemelhado a Ele. Quando a gente tangencia para o outro lado, para o lado do bem, da justiça, da luz, da santidade, das coisas de Deus, igualmente, essas influências impactam a nossa vida, gerenciam o nosso comportamento, modificam o nosso pensar, enxergar, falar e agir. Quando estamos caminhando ao lado de Deus e cada vez mais profundamente do lado de Deus, cada vez mais na luz, ao lado de Deus, mais perto de Deus, as coisas sagradas nos são familiares e enchem o nosso coração de uma alegria que não sabemos explicar, apenas sentimos e declaramos. O pensamento passa a ser governado por ações, governados por princípios santos, puros e bons. As nossas palavras passam a ser medidas. O que antes poderíamos falar desembaraçadamente, sem preocupação, às vezes até para machucar alguém ou para se privilegiar, se beneficiar em algum momento. Agora a gente contém, a gente pensa 2 vezes antes de falar, a gente se contém na forma de argumentar, para saber na alma, primeiro, se aquela palavra glorifica a Deus, está contida no que a Escritura chama de o que é bom para a edificação, se ela está temperada com sal, e nós estamos governados pela santidade. As coisas de Deus passam a ganhar sentido cada vez mais profundo. O que antes parecia algo natural, às vezes maçante, agora ganha um contorno todo especial. Estar na presença de Deus, viver na presença dEle, passa a ganhar um significado pleno. Vou exemplificar. Eu me lembro da lágrima de alegria de um irmão querido. Eu podia ver
o gozo daquele irmão sem que ele abrisse a boca. Ao participar da Santa Ceia do Senhor, depois de muito tempo afastado da comunhão, por disciplina, por ter andado em caminhos errados. E o sonho dele era voltar à comunhão da igreja. E a liderança da igreja entendeu, o chamou, e eu participei deste culto de restauração. E eu me lembro que eu fiquei observando, eu me lembro da expressão de alegria daquele irmão ao participar da Santa Ceia do Senhor, que fazemos 2 vezes todo o mês e que muitas vezes pode se tornar algo corriqueiro para muitas pessoas. E depois daquele culto, aquele irmão me falava: pastor, é algo indescritível. É algo que eu não posso descrever. Pegar o pão e comer. Pegar o cálice e beber. E ele chorava ao me dizer isso, da alegria de participar das coisas de Deus. Um gesto tão simples, tão singelo, mas de uma profundidade singular. Mas só pode discernir isso quem está do lado de lá, quem está na luz, andando com Deus. São lugares distintos, e estamos caminhando. E se você não se aperceber, não abrir os olhos, buscar andar do outro lado, você vai desviando para o mal, porque é uma inclinação da natureza humana. Vai se distanciando de Deus e não encontra sentido nas coisas espirituais. Razão porque muitos ou abandonam a igreja, ou se desencantam com a fé e abandonam os caminhos do Senhor, e outros, de fato, apostatam. Os que apostatam e não voltam é porque, na verdade, nunca foram eleitos. Mas há muitos que são crentes, que são filhos pródigos, que saem de casa e aproveitam as coisas do mundo, mas depois Deus os chama de volta para casa. Eu li esse texto porque ele fala sobre isso. E esse verso de número 11, para mim, é uma espadada muito bem dada em nossa alma. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. A igreja é a comunidade dos salvos, dos santos, dos que foram resgatados das trevas para andar na luz, dos que foram tirados do lado de cá, do meio da impiedade, da perversão, do lodo do pecado, para andar em santidade na presença de Deus e cada vez mais perto de Deus. Nós somos aqueles loucos que acreditam na sã pregação, loucura para os não crentes. Nós devemos ser aqueles que choram ao orar na presença de Deus, tamanho o fervor, tamanha a consciência da presença do Eterno ali. Nós somos aqueles que não largamos a igreja, que não abandonamos o altar, e aqueles que participam de um momento como esse que vamos participar agora, com santa piedade, com santo interesse, reconhecendo que a mesa é verdadeira comida e verdadeira bebida. Nós devemos ser aqueles
que, ao abrir a Sagrada Escritura, seja na igreja, seja em casa ou em qualquer outro lugar, põe os olhos e ali não enxerga um livro, ali enxerga a boca de Deus falando. Nós somos aqueles que têm ouvidos aguçados para as verdades espirituais e que se alegram ao ouvir uma canção, uma melodia, um corinho, um hino, um cântico, alguma referência às coisas de Deus. Ao ver em qualquer lugar, seja uma faixa, uma expressão, apenas o nome de Jesus, se alegra por estar familiarizado com as coisas da fé. Nós somos esses que se alegram com as coisas do altar. Se essa mensagem não lhe diz nada, você precisa hoje voltar para o Senhor. Porque se você continuar no caminho da injustiça e da impiedade, da indiferença, você vai estar caminhando para o inferno. Só caminha para o céu aqueles que são verdadeiramente santificados. Porque a Escritura diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu quero orar com você nesta noite. Quero dar oportunidade de você, em oração, de fato, confessar a Deus os seus pecados, incluindo o pecado da indiferença, e te chamar para voltar para o caminho da santidade. Deixar o caminho do mundo e vir para a luz. Ô pastor, mas já sou crente, mas veja onde você está andando. Você pode estar andando nas trevas, sendo você um salvo, agindo como um ímpio. Estou te chamando nesta noite para andar como um filho da luz, mudar suas atitudes, mudar a sua forma de falar, de vestir, de pensar, de se relacionar, de amar e andar com Deus.